vamos falar sobre o modelo atômico de Dalton. Mas antes de falar sobre o modelo atômico de Dalton, quem foi Dalton? John Dalton, ele foi um químico, né? Mas também tinha diversas outras funções. Ele foi um químico, meteorologista, conhecido pela sua contribuição em várias partes da ciência, não só na teoria atômica, mas ele foi o primeiro a pensar em um modelo. E ele, com isso, ele revolucionou essa compreensão que a química e a física tinham na época dele, com relação ao que se pensava sobre átomo, porque até então havia muitos pensamentos sobre do que nós éramos feitos, mas não tinha-se um estudo mais detalhado com relação a isso. Então, Dalton foi o primeiro cientista a elaborar uma hipótese baseada na conservação da lei das proporções definidas, ou lei de Proust, ou lei de Lavoisier, que poderia explicar as ideias do átomo. Ele propôs algumas coisas, o seu modelo ficou conhecido como modelo de bola de bilhar, que é, se a gente pensar aqui na bola de bilhar, né, nessa estrutura aqui, se a gente pensar na estruturazinha de uma bola de bilhar, o que que nos vem à mente? O que que a gente olha para essa imagem e nos remete, né? É uma partícula sólida, né? Ela tem ali uma solidez, mas ela também é rígida, ela é questão dela ser rígida. Então a gente vai usar maciço aqui como uma palavra para descrever o que foi proposto por Dalton. Além disso, nós pensamos em uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, como algo indivisível. Então, essa também foi uma outra característica do modelo de Dalton. Ele era indivisível, certo? E também ela também não poderia ser dividida, sim, ela seria dura, né? Então a gente pode colocar aqui. E para Dalton, a gente tinha ali aquela partícula, aquele átomo, na verdade, sendo algo impenetrável, que tem a ver muito relacionado com a indivisibilidade. E então é impenetrável. Então, toda vez que nós pensarmos com relação ao modelo de Dalton, que Dalton propôs, a gente pode analisar o que a gente tem na teoria com relação a uma bola de bilhar. A gente pode pensar o que a gente tem com relação a uma imagem que nós temos de uma bola de bilhar. Na teoria atômica de Dalton, ele inicia propondo que todos os átomos de um determinado elemento são idênticos e tudo é composto por átomos, né? O que a gente sabe plenamente que é uma verdade, né? Tudo na natureza é composta por, por átomos, né? Conhecemos hoje outras subpartículas, mas tudo é composto por átomo, toda substância é formada por átomo. Além disso, ele diz que todos os átomos de um determinado elemento eram eram idênticos, né? E possuíam a mesma massa e o mesmo tamanho. Bom, aqui a gente tem exemplos de 3 elementos químicos baseados no modelo de Dalton, né? Por exemplo, poderíamos dizer que aqui é o hidrogênio. Aqui nós poderíamos dizer que a gente tem um oxigênio. E, por exemplo, aqui um átomo um pouquinho maior, sei lá, vamos falar aqui que a gente teria o boro, por exemplo, né? Se a gente for comparar aqui hidrogênio com outro hidrogênio, a gente vê a mesma imagem. No entanto, nessa teoria, ele propõe que
a gente tem átomos idênticos em massa e em suas propriedades. Essa ideia, foi um dos postulados fundamentais para a teoria do Dalton. No entanto, com o avanço da ciência, mais posteriormente, a gente começa a descobrir outras afirmações e que questionar isso, porque os átomos, por exemplo, eles têm características semelhantes. Se eu pego, por exemplo, o átomo de hidrogênio, eu tenho o átomo de hidrogênio com a massa 1 e um número de prótons 1, que é a característica do hidrogênio, né? Eu tenho o hidrogênio com massa 2 e número de prótons 1, e eu tenho também o hidrogênio com massa 3 e com massa 3, número atômico 1. A gente então tem o que a gente chama de hidrogênio, o deutério e o trítio. Mas aí, esses isótopos, eles só foram comprovados posterior ao modelo de Dalton, né? Aqui a gente vê claramente que o mesmo elemento químico, que é caracterizado hoje em dia pelo número de prótons, ele não tem a mesma massa necessariamente. A gente tem um exemplo do hidrogênio com massa 1, 2 e 3. Então, isso aqui é diferente, né? Mas para os conhecimentos que Dalton tinha na época, o que ele propôs foi excelente. Além disso, ele disse também que átomos não se alteram como formam compostos químicos. Aqui nós temos exemplos de 4 átomos, né? E 3 desses formaram substâncias simples. Como que eu sei que elas formaram substâncias simples? Que a gente tem aqui a junção de 2 átomos, duas esferazinhas com mesma cor e juntas, todas as 3 aqui. E se eu for formar uma substância composta, essa aqui, que, por exemplo, a gente pode pegar essa daqui como oxigênio. O oxigênio, ele continua sendo oxigênio aqui, ó. Ele tá vermelhinho, com a mesma característica. E esses dois aqui, o cinza que a gente pode chamar aqui de oxigênio, de hidrogênio e aqui de oxigênio. Ele não perde a sua característica. A gente tem aqui, por exemplo, uma molécula de água, um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Podemos pensar também a bolinha azul como um nitrogênio. Aí, por exemplo, aqui a gente tem, aqui a gente teria o H2O2 e o N2. E aqui nós teríamos o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Aqui, ó, a gente teria o HNO3, por exemplo, a representação dele. Aqui a gente teria a representação da água. Se a gente pega essa outra aqui, se a gente tomar esse átomo aqui como carbono, a gente tem um carbono e em volta dele tem 4 hidrogênios. A gente teria, por exemplo, o CH4 aqui. E nós poderíamos entender que carbono continua sendo carbono, hidrogênio continua sendo hidrogênio, que eles passaram a ter ali apenas uma composição espacial diferente, não uma composição química, né? Aqui, por exemplo, seguindo o que a gente está pensando, a gente tem o carbono e aí tem o oxigênio ligado ao carbono ali, ó. Mas carbono continua sendo carbono e oxigênio continua sendo oxigênio. Foi basicamente isso que Dalton quis dizer com essa afirmativa. Outra afirmativa que ele trouxe foi que as reações químicas elas correspondem a uma reorganização de átomos. Vamos a um exemplo aqui. A gente tem aqui oxigênio, temos átomos de hidrogênio, tá? 2 átomos de hidrogênio, um aqui e outro aqui. Se a gente for observar na natureza com a forma química mais comum do oxigênio como substância simples, a gente tem o O2, tá? E do hidrogênio, a gente tem aqui o H2.
Se eu juntar essas substâncias, pelo que Dalton falou e a gente hoje sabe que isso está correto, eu vou formar uma molécula de água aqui, ó. Vamos ver o desenho. Eu tenho oxigênio e 2 hidrogênios, né? Aí, o que que nós vamos ter aqui? Apenas uma reorganização dos átomos. Eu tinha eles sozinho, agora eu tenho eles formando uma substância composta, certo? Então, essa ideia também foi lá de Dalton e a gente sabe que ela está corretíssima. Então, toda vez que vocês forem perguntados sobre o modelo de Dalton, vocês vão lembrar da bola de bilhar. Indestrutível, indivisível, maciça, tá bem?